Qual é o sentido da vida? Sua Santidade Dalai Lama costuma se reunir com várias pessoas em suas palestras, com seus alunos e com seus apoiadores também. Então, se a gente olhar com cuidado, a gama de pessoas que o Dalai Lama encontra envolve desde o presidente dos Estados Unidos até um flanelinha. E ele trata a todos e todas com o mesmo entusiasmo e alegria. Tá? Então, isso é interessante de olhar. Aí a pessoa poderia perguntar, bom, de onde é que vem a felicidade e essa segurança em se mover dessa forma, né? Ou seja, de onde é que vem essa ausência de medo? De onde é que vem essa energia desses grandes líderes e essas grandes líderes, como o próprio Dalai Lama, né? Geralmente, pessoal, geralmente a gente está muito preocupado em copiar as palavras. É melhor a gente tentar entender de onde vem aquela energia que faz o Dalai Lama agir como ele age. Entende? Essa resiliência em promover valores mais elevados sem esperar nada em troca. Como é isso, pessoal? Como é isso? De onde é que vem essa resiliência em seguir, oferecendo valores mais elevados sem esperar nada em troca? Né? Então vamos lá. Para algumas pessoas, o sentido da vida vem em ter uma conta bancária recheada. Para outros, é ter uma casa de praia com muita gente dentro, muita cerveja, churrasco, DJ Alok e assim por diante. Se essa praia puder ser a Praia dos Carneiros, né? Aqui em Pernambuco, melhor ainda. Outras pessoas vão dizer que o sentido da vida é sair do país e morar no Canadá. Outras pessoas vão dizer que o sentido da vida é ser reconhecido profissionalmente. Outros simplesmente vão dizer que o sentido da vida é ir morar perto da natureza. Já outras pessoas acreditam que o sentido na vida é ir morar em uma comunidade, com muitas pessoas e amigos e amigas, né? E outras pessoas vão dizer que o sentido da vida é ficar em solitude. E agora, pessoal? Como é que faz? Porque cada um está dizendo qual é o sentido da vida para cada um e todos eles têm seus argumentos, né? E aquilo é válido, né? Aquilo funciona. E agora, como é que faz? Então, em todos esses casos, o que é que move a gente em busca de sentido na vida? Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente, como ser humano, a gente vive em torno de 100 anos. Né? A pessoa toma a água com pH alcalino, ela não toma refrigerante, ela não toma cerveja, ela não come carne vermelha e por aí vai. Então, durante esse tempo, que tal a gente tentar contribuir de alguma forma para não apenas buscar a nossa felicidade, mas buscar a felicidade de outras pessoas também? Será que isso é um bom sentido para a nossa vida? Então, se a gente olhar com cuidado, em todos os nossos desejos e anseios, nós estamos buscando um sentido de vida onde o resultado vem como felicidade. Então, dedicamos nosso tempo, esforço, horas, planejamento, suor, simplesmente para a gente alcançar isso que a gente chama de felicidade. Mas o que acontece depois? O que acontece depois de se alcançar isso? Então vamos lá. Essa felicidade que a gente está buscando inclui o bem-estar e cuidados essenciais básicos? É claro, né, pessoal? É claro. É claro. Inclui. Tá? Inclui. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que inclui o bem-estar e cuidados essenciais básicos, como seria uma felicidade que está livre de orgulho, inveja, apego, carência e medo?
Então, por exemplo, todos nós concordamos que andar por aí causando problemas e confusão é algo extremamente prejudicial. Eu acho que deveria ter em todo lugar um outdoor com o Ministério da Saúde advertendo que ao andar por aí por orgulho, inveja, apego e carência prejudica a saúde. Eu acho, sabe? Deveria ter. Com certeza. Então, quando estamos falando de felicidade aqui, a gente também deveria ultrapassar a falácia, né, de o que importa é ser feliz. Já que se você sair por aí querendo usar essa frase como frase motivacional, o que importa é ser feliz, isso vai levar você para uma espécie de abordagem niilista, né? Porque cada um vai dizer o que é a felicidade, entende? Então a pessoa precisa encontrar uma felicidade que esteja acima dos desejos e anseios pessoais. Já que as felicidades baseadas em desejos e anseios pessoais, elas são efêmeras. Então o sentido da vida tem a ver com a busca de uma felicidade que entende a dinâmica das relações. Então essa felicidade, ela precisa ter valores que estejam em sintonia com a verdade da vida, a realidade da vida como ela é. Tá? Então o que acontece? Essa afirmação, ela nos traz um quê de curiosidade. Porque a pessoa vai se perguntar, o que é que seria essa dinâmica nas relações, né? E isso traz um sabor a mais na nossa busca. Um fator a mais nessa busca. Ou seja, temos uma urgência em olhar mais de perto quais são os valores que estão sendo cultivados nisso que a gente está chamando de busca de sentido da vida. Tá? Já que, segundo os ensinamentos, se, por exemplo, a pessoa começar a se mover por compaixão e uma sabedoria que transforma dificuldades em ornamento da própria compaixão, isso vai ajudar a gente a ultrapassar o vício de tentar buscar uma felicidade que é individual, utilitária e que vê tudo como um recurso. Ou seja, dentro da felicidade comum, todas as coisas são vistas como sendo úteis e funcionais. Então agora a gente está tentando mostrar que o que a gente está chamando de qual é o sentido da vida vem por a gente olhar se o que a gente está chamando de felicidade tem a ver com o que de verdade ali dentro. Tá? E isso inclui entender a dinâmica mais ampla das relações. Então, será que felicidade e compaixão andam de mãos dadas? Antes de eu seguir, eu gostaria de esclarecer que compaixão, na abordagem que a gente vai usar, tá? É o desejo sincero de aliviar o sofrimento dos seres e que eles possam ultrapassar as causas que produzem aquele sofrimento e possam reconhecer sua verdadeira natureza. Tá? Então, por exemplo, se tu te move querendo ajudar de peito aberto, é mais fácil fazer isso em condições favoráveis ou desfavoráveis. Aí a pessoa vai dizer, bom, é claro que se eu tiver um pouco mais feliz, isso vai me ajudar. Tá bem. Isso está fazendo sentido, né? Agora, se eu ficar preso às ações e o resultado daquilo para poder me motivar a querer ajudar, isso vai dar problemas. Por isso que a gente está dizendo que o quê? Só se mover em busca da felicidade não resolve. Preciso olhar para aquilo com um olhar mais investigativo ali. Preciso olhar com o que é isso que eu estou chamando de felicidade de maneira mais curiosa, né? Então, por exemplo, se a gente olhar com cuidado, a gente partilha de uma interdependência muito bem atada. A grande teia das relações, né? Então é impossível a pessoa dizer assim, o que importa é ser feliz. E usar ela como sendo um referencial de felicidade. Porque sempre a gente vai depender da ajuda uns dos outros. Não tem como. Essa é uma maldição, e não é uma maldição budista, não.
Somos seres de relação. O tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, vocês sabem quem é Carlão, pessoal? Carlão é o rapaz que está nesse exato momento preparando o caminhão que vai trazer o alface amanhã para o mercado. E aí eu vou conhecer Dulcineia, que é a caixa do supermercado, e assim vai, entende? Então não tem como. Eu não sei quem foi a pessoa que produziu essa camisa, eu não sei quem foi que fez essa cadeira, eu não sei quem foi o engenheiro que projetou o Instagram, mas eu sempre estou dependendo da ajuda. Esse papo de eu ser uma pessoa independente, isso aí é balela. Isso aí não tem como. A gente está sempre dependente. Dependente em que sentido? Que as nossas ações elas têm consequências sobre os outros, né? É isso. Então, por exemplo, todo mundo está isolado em casa nessa pandemia. Será que a gente está isolado mesmo? Será que a gente está isolado mesmo? Então, por exemplo, tem pessoas que não estão podendo ir ao supermercado. Pois é, rapaz, não é que o supermercado vem até a gente. Você faz um pedido e aquilo vem. Então, vocês sabem quem é o Eduardo? Provavelmente não. Ou se sabem, talvez não seja o mesmo Eduardo que eu estou falando. Pois é, o Eduardo foi o rapaz que veio trazer o almoço porque o gás acabou aqui. Aí como é que eu posso dizer que eu vou ser feliz sozinho? Entende? Então, por exemplo, sempre que eu escuto uma pessoa ou outra dizendo assim, olhe, você precisa cuidar de você primeiro, você precisa cuidar da sua felicidade. Eu interpreto isso da seguinte forma, essa pessoa está sofrendo muito. Pode até não ser, né? Pode ser um equívoco meu, né? Posso estar errado, equivocado e tal. Porque geralmente a gente vai querer rever o que a gente está chamando de felicidade só quando aquela felicidade vira sofrimento. Tá? Então, geralmente, a pessoa vai começar com uma queixa onde ela diz assim, olhe, eu cuidei muito das outras pessoas, eu quis ajudar bastante, e no final eu só recebi ingratidão. Ou seja, é bom olhar mais de perto se a gente realmente está querendo ajudar ou se a gente está querendo ser reconhecido por ser alguém bonzinho que está querendo ajudar. Alguém que está querendo uma aprovação na ação, né? Alguém que está querendo uma afirmação. Alguém que está querendo um tipo de aceitação por se manifestar dessa forma. Eu sou alguém que cuida demais dos outros. Eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, isso é um tipo sutil de orgulho, né? Sutil mesmo assim. Porque depois, a outra face, a sombra disso, né? É uma espécie de autopiedade. Mas eu fiz isso e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu fiz aquilo e não sei o que, não sei o que lá. Então, curiosamente, se essa mesma pessoa simplesmente ela entender que ela tem uma grande rede para pedir ajuda, ela tá de novo, ela se conecta nessa felicidade que vem de uma felicidade a partir da compaixão. É isso que a gente está tentando mostrar. Então, a busca de sentido da vida, ela não vem por uma busca de propósito, pessoal. Porque o propósito a gente já tem, que é simplesmente se reconectar com a compaixão. Então, o que acontece? Se ela tiver aberta a pedir ajuda de novo, a lembrar que ela não está sozinha, que o fato dela achar que está sozinha, isso é um sintoma de uma doença chamada dukkha, né? Os 6 reinos da roda da vida, assim por diante, ela sai disso. Então, por exemplo, um tipo de orgulho sutil é a pessoa recusar ajuda e pensar que todos os problemas dela vai ser resolvido sozinho ou sozinha. Não tem como, pessoal. Eu não sei quem produziu esse celular que eu estou falando com vocês. Eu não estou sozinho, entende? Quando eu começo a me achar sozinho, eu perdi o sentido da vida, porque o sentido da vida, no sentido de direção da vida, é a compaixão. É a compaixão.
Então, qual é o ponto? É a gente começar a questionar um pouco as respostas prontas e muito inteligentes sobre o que é que a gente tem sobre felicidade. Tá? Então, o que a gente pode começar a ver é que, assim, ao invés de chegar nos lugares com uma posição de soberba, pressupondo que você sabe algo e o outro não sabe, inverte isso. Chega nos lugares dizendo assim, somos seres de relação. Então aqui a gente está um para um, a gente vai aprender aqui. Tá? E por quê? Porque quando tu olha para isso, tu diz, não, todo mundo se move em busca da felicidade e deseja evitar o sofrimento. Então esse é um bom ponto de partida. Eu cuido do bem-estar e cuidar e serviços básicos, é necessário isso para ter uma felicidade material, sim, é necessário, mas a gente está começando a desconfiar que essa felicidade não supre tudo. Então, se a gente começar pela premissa que o próprio Dalai Lama usa, que é todos os seres buscam a felicidade e desejam evitar o sofrimento, talvez esse seja um bom ponto de partida, porque aí a gente começa a se ver por igual. Porque aí a gente vai ver o quê? Que o que é que estamos cultivando de valor para começar essa busca. Por exemplo, quando eu vou iniciar quando eu vou iniciar uma viagem, um carro, é interessante que eu saiba para onde é que eu estou indo. Mas eu também posso, né, simplesmente chegar no carro, no piloto automático, ligar e botar o carro na estrada. Fica um pouco estranho isso, mas é possível fazer. Então, por exemplo, dentro das 6 emoções perturbadoras, a gente vai procurar uma felicidade que vai nos deixar inseguros e instáveis. Por exemplo, qual é a felicidade do orgulho? É receber aplauso e não ser reconhecido por aquilo, se sentir fracassado. Então o orgulho ele tem essa felicidade e infelicidade dentro, que é a felicidade é o sucesso, a infelicidade é o fracasso. O ciúme e a inveja, a felicidade seria conquistar e a infelicidade é se sentir derrotado. O desejo e o apego é agarrar aquilo que você tem desejo e por apego você tem aversão de não ter mais aquilo que você estava desejando, né? Fica esse jogo assim. Depois, por carência, o consumo seria a felicidade, a infelicidade é a escassez. Sem você não vivo, sem isso eu não vivo. Né? Depois, por obtusidade mental, é como se fosse um tipo de inércia. Ou eu estou muito preguiçoso, ou eu estou muito ativo numa determinada atividade, sem entender muito bem o contexto mais amplo em relação àquilo. Aí eu vou seguindo aquilo sem me dar conta, né? Sem me dar conta do que é que está acontecendo. Como do tipo assim, está em racionamento d'água. Aí a pessoa diz, eu vou aqui lavar a calçada. Ela abre a mangueira com a água e tipo, é assim mesmo. Mais ou menos, né? E depois, um tipo de felicidade que nos deixa inseguros e instáveis é achar que a felicidade de fato ela vem pela agressão ou por impor medo no outro. Quando a gente agride alguém, a primeira pessoa que vai sentir o efeito colateral disso somos nós mesmos, entende? É como se a gente dissesse, poxa, será que tem outra forma de andar? Será que a vida poderia ser vista de outra forma? Então, na visão da compaixão, nós assumimos a responsabilidade de tentar ajudar e prevenir quem estiver ao nosso alcance de que essa pessoa sofra pela ausência de discernimento sobre suas ações e os resultados dessas ações, a curto, médio e longo prazo. Daí a pessoa poderia dizer, Roberto, isso está um pouco estranho, Roberto, na tua fala. Porque a pessoa vai dizer assim, quer dizer que a felicidade ela vem por uma pergunta que é, como eu posso ajudar?
Isso está estranho, Roberto. Eu deveria começar procurando a felicidade baseada em mim. A minha felicidade. Pode ser. Estou tentando mostrar que a sua felicidade ela depende da sorte e das relações com outras relações que estão acontecendo. De maneira invisível, mas estão acontecendo. A gente acha que, por exemplo, um prato de comida na hora do almoço é só mais um prato de comida, né? Tem muitas pessoas envolvidas para que chegue um prato de comida na tua casa. Então, por exemplo, a pergunta que diz assim, como eu posso ajudar, é uma boa pergunta que nos ajuda a rever qual é o sentido da vida. Então, daí a compaixão surge, porque a resposta natural de uma mente que quer ultrapassar o próprio autocentramento e olhar para os seres é a resposta que diz assim, o sentido da vida é uma felicidade que vem de uma mente que quer ultrapassar o próprio autocentramento e quer olhar os outros seres, quer ajudar os outros seres. Por exemplo, vamos supor, às vezes a gente está muito absorto em nós mesmos. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Aí tem um Pokémon assim pequeno dizendo papai, mamãe. Aí eles tiram a gente e botam a gente no chão de novo. Ao invés da gente ficar só na elucubração mental da nossa cabeça. A gente precisa começar com o que pode, né, pessoal? Às vezes não quer uma coisa muito heróica, a pessoa não aprendeu nem a amarrar o cadastro direito. Começa pelo que pode. Começa pelas relações em casa. Então a pessoa se dá conta que é o seguinte, que ela tem regiões de autocentramento, mas que ela quer olhar para isso e quer ajudar outras pessoas a ultrapassarem isso. Ela não começa como um ser especial, ela começa como um ser comum. Como uma pessoa que está tentando andar, que está tentando ajudar. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, eu quero começar e eu desejo ser feliz. Tá certo, veja só. Fale um pouco da sua vida e da sua caminhada até você chegar aqui. Aí, naturalmente, por uma distração, né, ela vai dizer o quê? Eu nasci em tal lugar, passei por tal lugar, e tititi, e blá 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 blá. Gente, quando ela está fazendo isso, tá bem ela falar isso. Mas, na boa, olha o quanto de gente a gente exclui tentando buscar só a nossa felicidade. E no fundo, a gente sabe que essa felicidade ela é mais ou menos. Porque, por exemplo, quando a gente diz assim, fale um pouco da sua vida, da sua caminhada, aí a pessoa começa assim, eu nasci no Hospital Barão de Lucena, em Recife. Tá. Aí eu lembro que minha mãe contou, então para eu nascer eu precisei da minha mãe. Que para eu ir para o hospital ela precisou de um táxi. Então, para eu nascer, eu precisei da minha mãe e de um taxista. O que acontece? No meio do caminho, eu fui para o hospital. Então, para eu nascer, precisei da minha mãe, do meu pai, do taxista, do hospital. O taxista precisou de gasolina, que precisou do posto. Olha o quanto de rede tem. Tá? Depois vai andando. Para eu chegar até aqui, eu passei por uma escola. Nessa escola tinham pessoas, tinham professores, professoras. Então tá dando para entender que sempre quando a gente diz eu, tem eu e os outros junto o tempo todo. Só que como a gente começa com uma coisa meio autocentrada, né, que é achar que tudo depende, tudo precisa girar em torno da gente. A gente quer começar assim, eu quero olhar para a minha felicidade. Isso é um engano, pessoal. Não é assim que funciona. É por isso que depois a gente se frustra, entende? Porque não é essa a verdade das relações. As relações é nós o tempo todo. A diferença é qual a motivação que eu tenho para estar ali. É isso. Então, por exemplo, a gente precisa olhar o quanto de gente a gente exclui quando a gente está contando as histórias baseadas em nós mesmos. Então, olha o quanto de gente contribuiu para o nosso caminhar. Tanto a contribuição de uma contribuição mais amorosa,
quanto aquelas contribuições que são contribuições da diversidade. Porque aí na diversidade tu precisa ver quais são os teus pontos fortes e teus pontos fracos. Se a pessoa não tiver claro quais são os pontos fortes dela, o ponto fraco, aí ela olha para isso e diz, pá, mas o que importa mesmo é assim, o que é que tem sido bom que está oferecendo e o que é que precisa ser melhorado. É isso, entende? É isso. Então, sempre que a gente começar a falar sobre a nossa história, que a gente possa incluir as outras pessoas e o oferecimento delas. As relações invisíveis, né? Então, por exemplo, por que a gente está falando disso? Porque a gente começa a reconhecer que quando a gente diz assim, qual é o sentido da vida, tudo bem a gente começar por um nascimento da gente, a gente se escutar. É necessário isso. Mas que a gente não ache que esse é o ponto principal. Porque não é. Então é inútil também a gente só ficar falando de compaixão como uma maneira teórica, né? Já que a gente está chegando ao ponto que é assim, o sentido da vida, na perspectiva budista, é a pessoa aprender a acionar a compaixão nas diversas situações. E compaixão não tem nada a ver com ser bonzinho. Por isso que eu critiquei a fala do bonzinho antes. Tá? Então, se a gente começa a ter esse coração mais aberto e que tem um interesse genuíno pelas pessoas, é natural que a nossa presença nas situações ela vai estar mais rica. Geralmente a gente está presente nas situações e como a gente está buscando uma felicidade, que é uma felicidade parcial, não é uma felicidade baseada em desejo e apego, a gente chega nos lugares demandando, vampirizando. Aqui a pergunta é, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? É um atalho para a gente poder acessar mais rápido a compaixão. Porque geralmente como é que eu posso ajudar vai deixar claro o que é que a situação está pedindo e não o que é que eu quero impor na situação. Então, por exemplo, às vezes, pessoal, a nossa presença compassiva ali é oferecer um olhar terno, é oferecer uma escuta, é simplesmente estar ali do lado, sem uma palavra de efeito, sem um manual. A vida não tem manual. A vida é improviso o tempo todo. Entende? E sem também aqueles conselhos de rodapé que nem a gente coloca em prática. Aí a gente tem a cara de pau de aconselhar outra pessoa a fazer um negócio que nem a gente põe em prática, né? Aí a pessoa dá uma olhada assim de lado. Então, por exemplo, quando a gente quer falar de sentido da vida, na perspectiva dos ensinamentos, a gente fala de uma felicidade que engloba as relações. Então, no contexto dos ensinamentos, a compaixão ela envolve interdependência. Tudo se apoia o tempo todo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar disso, ao invés de dizer assim, primeiro você precisa cuidar de você, isso está incompleto. Primeiro você precisa lembrar das 4 formas de relação. E dentro disso você vai cuidar de você. Tá dando para sacar, galera, que tem uma diferença sutil? E que essa coisa de o que importa é ser feliz, isso aí também dá problema. Porque a pessoa, se ela não entende qual é a base que ela está estabelecendo, pessoal, para onde ela for, se ela for com a base sendo compaixão, ela tem como oferecer felicidade. Geralmente a gente chega nos lugares com um balde, dizendo assim, preencha a minha felicidade, preencha a minha felicidade, preencha a minha felicidade. Aqui a gente quer ser caminhão-pipa. A gente quer oferecer felicidade. É isso, entende? Então, por exemplo, eu falei que o sentido da vida é a gente aprender a se reconectar com essas 4 relações. Quais são as 4 relações? A relação conosco precisa. Precisa, mas não é o bastante.
Tá dando para entender, galera, isso? Precisa, mas não é o bastante. A relação conosco se conecta com a relação com o outro. Um professor é ninguém sem um aluno. Um médico é ninguém sem um paciente. Um apoia o outro. Então, como é que eu vou cuidar apenas da minha felicidade? Sempre que eu escuto isso, eu digo sofrimento. Muito sofrimento. Eu preciso cuidar apenas de mim. Muito sofrimento. Muito sofrimento. É autocentramento puro. Relação comigo precisa, mas não é o bastante. Relação com o outro precisa, pô. Amanhã a gente vai acordar de manhã, de 5 da manhã, para levantar, tomar banho, tomar café e ir trabalhar. Quando eu vou trabalhar sozinho, é isso? Aliás, eu vou trabalhar e vou usar gostar ou não gostar como base. Aí é simples. Vai ter dia que eu gosto, vai ter dia que eu não gosto. Se eu me mover com gostar ou não gostar, eu não faço o que precisa ser feito. Então, gostar ou não gostar não é uma boa base de ação. Não é. Não é. Então, relação comigo, relação com o outro. Quando eu tenho uma relação comigo mais positiva, eu ofereço essa relação comigo mais positiva na relação com o outro. Aí eu agora entendo a sociedade, por exemplo. Por exemplo, eu não posso sair por aí dizendo felicidade é andar com um carro a 140 km por hora no meio da cidade. Porque eu não estou sozinho, entende? Eu não estou sozinho, entende? A gente precisa entender isso, a gente nunca está sozinho. A gente está sempre juntos e shallow now, é o tempo todo. O tempo todo. A sensação de se sentir sozinho é algum sintoma de samsara ali dentro. A gente não carece de recurso, a gente carece de visão. Então o sentido na vida, na visão budista, é a gente olhar com mais profundidade essa interdependência nas relações. Como está a relação comigo? Isso é útil, é essencial, mas não é o bastante. Como é que está a relação com os outros? Útil, é essencial demais, ainda também não é o bastante. Relação com a sociedade. É útil, é essencial. Não posso sair fazendo o que dá na telha, entende? Aí relação comigo, relação com o outro, relação com a sociedade, relação com a natureza. A gente dá descarga no banheiro, a gente não sabe nem para onde é que aquilo vai. De onde é que está vindo a água que a gente usa para tomar banho? É só abrir assim, o registro e a água chegou? Não, não. Tá dando para entender, galera, que, por exemplo, a busca de a resposta para qual é o sentido da vida parece que é uma coisa muito complexa de responder. A resposta é: todos nós desejamos felicidade. Parece que o tema é complexo. Qual é o sentido da vida? Aí a pessoa encurtou, né? Todos nós desejamos ser felizes. Agora precisamos olhar se essa busca por essa felicidade ela está de acordo com a realidade. Quando ela não está, a realidade grita com a gente. Então, por exemplo, é limitante e limitado a gente olhar para a realidade como se aquilo fosse recurso. Olhar para as relações como se aquilo fosse recurso. Relação é troca o tempo todo. Troca e oferecimento. Aí pode ver, se a gente esquecer que relações são oferecimento, dá problema. A gente começa a cobrar. Como se o outro também fosse capaz de nutrir a gente. Ele não é. Essa busca parece ser eterna, se for eterna no sentido de que a pessoa está sempre querendo se redescobrir, Porque, por exemplo, a gente está sempre se encontrando com as pessoas. Então, como a gente está sempre se encontrando, a gente está sempre deixando algo de nós ir e, ao mesmo tempo, recebendo algo nessa troca. Pode ver que é assim que funcionam as relações. A gente se encontra, no encontro, algo de nós se vai e algo de nós ressurge. Geralmente esse ressurgir
dependendo da pergunta que tu está fazendo, ele vem de maneira positiva. Essa visão ela vai ser mantida no cotidiano a partir do momento que a gente começa a estar disponível para isso. A gente começa a olhar para dentro novamente e começar a ver quais são os lugares que eu estou buscando felicidade, ignorando esse ponto. Então eu começo a testar se essa visão que está sendo trazida ela é verdadeira. Aí eu pego na minha experiência, na nossa experiência, e a gente vê se a gente se alegra mais ou se fica mais deprimido. Quando a gente começa a incluir que quando a gente diz assim, eu preciso, qual é o sentido da vida? Felicidade. Felicidade nas relações, aí eu começo a perceber isso. Daí, importante também praticar a meditação, porque eu consigo trazer minha atenção para o momento, e ao invés de eu seguir com a minha mente confusa, eu tenho essa mente que consegue olhar e discernir o que é que está acontecendo. Às vezes, não há forma de ajudar naquele momento. Ou então a maneira que a gente está querendo ajudar foge da expectativa do que seria ajudar. Mas, no mínimo, a pessoa ela vai começando a recuar e vai começando a ver que o que ela está chamando de ajudar envolve essas 4 relações. Porque às vezes a gente pode estar achando que ajudar é resolver. Resolver não resolve. Porque resolver, tu não está levando em conta o aspecto de mente, por exemplo. Além do mais, não é o tema de hoje, né? Mas a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhando nesse aspecto da compaixão, o aspecto da mente, e ela vai vendo que ela tem outros recursos, como, por exemplo, as 5 sabedorias. Aí ela vê que ela consegue ajudar a partir dessas 5 sabedorias. Bom, os grandes mestres tinham essa inquietação, né? O Buda abandonou tudo. O Buda era um playboy, cheio de regalias, e ele abandonou tudo para ir atrás das pessoas, né? Outro ponto também que é interessante olhar é que se vocês olharem a foto dos mestres, os mestres estão sempre curvados para frente. É muito interessante isso. É como se eles quisessem o tempo todo mostrar para a gente que a gente é capaz de andar no mundo a partir dessa visão. A gente é que não confia. A gente não confia, pessoal. Aí isso é um problema nosso em não confiar, porque os ensinamentos estão aí. A gente não confia porque a gente não quer parar e observar com cuidado. A gente tem medo de que algo aconteça conosco. Será que a gente já se imaginou uma felicidade sem orgulho, uma felicidade sem inveja, uma felicidade sem apego? Será que a gente já se imaginou além disso? Então os mestres olham para isso e dizem: não é assim. Aí eles têm essa busca, né? Eles têm essa busca. Aí a pessoa começa a observar isso. Começa a observar que você pode não ter tanto recurso material ou ter recurso material, não é esse o ponto. Mas é se tu se conecta com essa rede mais ampla, que está acontecendo o tempo todo. A gente esquece. A gente esquece. Aí a gente esquece, aí por isso que a gente volta de novo. A gente volta. Como é que faz para voltar? Aí tem os ensinamentos, meditação, procura as pessoas para se ajudar e por aí vai. Então, para a gente fechar, na visão dos ensinamentos, o sentido da vida vem por a gente observar que todos nós estamos querendo felicidade, desejando evitar o sofrimento. Aí a gente começa a observar se isso é verdade ou não. Todas as histórias que a gente está contando sobre a, as nossas buscas é um desejo de encontrar felicidade
e desejar evitar o sofrimento. Aí a gente olha para isso com cuidado. Depois a gente vê se a gente está querendo fazer isso de uma maneira onde só inclui a gente ou se a gente está olhando essa grande rede. E aí a gente toma responsabilidade nas relações. No Sansara é como se eu ficasse um pouco passivo, porque eu estou sempre delegando a responsabilidade da minha felicidade para fora. Na visão dos ensinamentos, eu estou completamente ativo, porque eu entendo que a minha felicidade não depende das situações que vêm de fora. É outra forma de olhar, né? Essa sensação de que está voltando para o zero, isso é uma identidade analisando a si mesma. Então ela tem um ideal de uma perfeição, ela não está conseguindo, ela se frustra. É bom tentar conversar isso com alguém que já está no caminho. Aí a pessoa vai tentar te dar um balizamento melhor. Que é como se a pessoa estivesse numa régua e ela está querendo medir como é o avanço. Na verdade, ela tem que entender que tem a régua. O avanço não vai vir medindo aquilo. E entender que o processo é orgânico. Ou seja, você vai precisar das relações para poder aprender. O tempo todo. Todas as relações são um processo orgânico de aprendizado. Elas vão mostrar o que é que já está andando, o que é que precisa ser melhorado. O tempo todo. Aí a pessoa pode se descrever do jeito que ela quiser. Mas aí quando ela está nas relações, aquilo vai andando. É bom não tentar buscar muito uma perfeição, sabe, gente? É bom só tentar lembrar da motivação que é eu estou aqui para querer ajudar, para trazer benefício e tentar olhar os obstáculos para trabalhar com eles e ver o que é que já está fluindo. Geralmente tem muita coisa boa andando, aí a pessoa só foca naquilo que está travado. Tem 10 coisas boas andando, aí ela foca só numa coisa só que está travando. Aí ela vai andando. Uma boa coisa é não tentar fazer isso sozinho. Procurar um grupo, procurar amigos que já estejam fazendo isso para poder se apoiar. Porque a gente se sente frágil, né? Aí a gente se sente frágil e a gente deixa o orgulho de lado e pede ajuda. Cientistas mexicanos comprovam que 92,87% dos nossos problemas vem de uma sensação de orgulho e uma teimosia e achar que vai conseguir resolver tudo, quando na verdade era só pedir ajuda. Só se expor, só se colocar nessa posição de ser humano. Não de ser humano ou ser humano, de estar humano. E dizer, é mesmo, hoje eu estou aqui escovando os dentes e ontem deu vontade mesmo de matar aquela pessoa na reunião. Ótimo. Agora você tem como ajudar outra pessoa que também está nessa mesma situação. É tudo uma questão de ajuste de visão, entende, galera? E isso leva tempo. Porque a gente está falando da mente. A gente não está falando de um copo de vidro que você quebrou, você refaz. A gente está falando da mente. Daí eu tenho usado o exemplo no grupo, né, na Roda do Dharma, que é o quê? É como passar fio dental. E aí, vocês acham que vão deixar passar de fio dental quando? É isso, entende? Quando que a gente acha que vai deixar de passar fio dental? Aliás, parece que eu estou passando fio dental, né? Eu estou passando fio dental com todos os seres. Por incrível que pareça, isso não é mágico, isso é como é. Tem muitas pessoas envolvidas até aquela caixinha do fio dental chegar no meu banheiro. Esse é o ponto. Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero ter ajudado. Lembrar que a gente nunca está sozinho, isso é um engano na nossa cabeça. E lembrar das 4 relações. Conosco, com o outro, com a natureza, com a sociedade, o tempo todo. Quando uma dessas 4 relações começam a andar de maneira mais ou menos, aquilo explode.
Então fiquem bem, galera.